Orlando César Júnior de Maringá. Espiritismo e budismo para você atrelam a bons ensinamentos? Muito bem. Então, na verdade, de qualquer lugar, em qualquer momento, pode-se sim obter ensinamentos. Em todas, qualquer seita, qualquer filosofia, não tivesse nada, absolutamente nada de interessante, de importante, nem um fragmento de verdade, elas nem sequer conseguiriam sobreviver. Então, só que cada um que for estudar essas coisas, budismo, tudo, tem que pedir sempre ao Pai a compreensão. Aí podes pegar, assim, não importa qual seja o livro, só que tens que pedir ao Pai por quê? Porque tu tens que ver ali quando as coisas que estão escritas ali foram vindas do Pai, foram inspiradas, e saber te defender quando começam a vir as fantasias, tanto no Espiritismo quanto em qualquer lugar. Sempre ter cuidado de não cair na armadilha que muitos caem, que encontram uma verdade, duas ou três num livro e pronto, aí tudo aqui é verdade, daí engole, goela abaixo, um monte de fantasias. Esse é o problema. Então tem que pedir sempre ao Pai compreensão, incluindo, digam, isso sem exceção. Até quando for ler o livro Despertador, que contém toda a minha história, quase toda a minha história, peça ao Pai que Ele te dá o dom de assimilar tudo que lá está escrito. Entende? Não é porque o livro Despertador, ele, por ordem do Pai, foi elaborado para despertar as consciências. Então também é perigoso alguém ler o livro Despertador e interpretar equivocadamente. Por isso tem que pedir ao Pai, sempre, para Ele te inspirar e compreender. E daí tu não vais descer jamais a ladeira da esquizofrenia. Tu pedindo ao Pai, Ele sempre te concederá a graça da lucidez, da assimilação, e daí tu pode compreender. Então, no Espiritismo, no Budismo, em todas as, não só nesses, em todos os lugares, existem muita coisa verdadeira. Agora, tem que ter cuidado. Eu cansei de ver, inclusive, intelectuais que se acham intelectuais, que se dizem, eu sou isso, eu sou doutor nisso e naquilo, que engoliram livros com mais da metade de fantasia só porque tinham as 3, 4 verdades no início. Então eu quero chamar muita atenção de quem me ouve, que quando for ler um livro, pedir ao Pai a compreensão e daí prestar atenção, sempre usando a faculdade do raciocínio para discernir quando está diante da verdade e quando tem uma fantasia. Nada contra as fantasias, que servem para alimentar os que amam a fantasia. Mas só que quem quiser pisar firme na terra e não quiser ser enganado com os engodos dogmáticos, por exemplo, então tem que sempre raciocinar. Eu já cansei de ver nesses 45 anos de vida pública, dizer, eles falam em Deus, então é bom. Não. Quanta gente que usa o nome de Deus para poder oferir lucros ilícitos, construir templos faraônicos, usar o nome de Deus, o nome do Filho de Deus, o nome obsoleto, Jesus, e existe. E Deus permite sim, porque aqueles que caem nessas armadilhas foram os que viraram a mente de costas para Deus. Eles não pensaram nele. Por isso que eu insisto em dizer, até o último instante da minha existência aqui na Terra, insistirei em dizer, primeiro Deus, sempre. Depois, aliás, para os ateus também eu digo, porque eu também já fui ateu. Porque para os ateus, primeiro Deus, mesmo que eles tenham que dizer, eu sou ateu, graças a Deus. Porque para os ateus, esse Deusinho, eles estão muito perto de saber a verdade dos ateus. Porque eles não creem nesse Deusinho que os homens inventaram, esse Deusinho que tem mãe. Aí eles estão com grande chance de um dia ter um momento, uma iluminação, um despertar e descobrir o Deus que fez os homens, o Criador Supremo, o Senhor do Universo. Bom, adelante. Tenham todos a minha paz.